porque nós cremos que William Branham é um profeta que Deus nos enviou nesses últimos dias, que veio trazer uma mensagem, e através dessa mensagem está preparando um povo para o arrebatamento. Amém. Então, a resposta que eu vou dar para o irmão é uma resposta bíblica. Vou me referir à Bíblia. Primeiramente, nós temos que saber que a Bíblia que nós temos hoje, ela tem duas partes. Amém. O Velho e o Novo Testamento. A primeira Bíblia que os judeus usavam era apenas a Torá. Só tinha 5 livros do Velho Testamento. Os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Glória a Deus. Mas se você pegar os escritos todos do Velho Testamento e tirar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito muitos anos depois que o Velho Testamento já tinha sido escrito. O Novo Testamento só foi escrito depois que Jesus viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu. Depois que quase todos os apóstolos morreram, aí reuniram as cartas que Paulo escreveu, o João escreveu, Mateus escreveu, Lucas escreveu, então formaram o Novo Testamento. Mas isso foi muitos anos depois. Mas vamos pegar a primeira parte, que era o Velho Testamento, que os próprios judeus liam. Até na época de Jesus, eles se referiam aos escritos do Velho Testamento. Então, lá no Velho Testamento, quando você lê, Jesus aparece no Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Só que quando você lê o Velho Testamento, você não encontra o nome de Jesus. Verdade. Não existe nome de Jesus no Velho Testamento. Porém, existem muitas escrituras que falam de Jesus no Velho Testamento. Se você ler desde Gênesis, quando Deus falou lá no Jardim do Éden que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, aquela semente da mulher era Jesus. Porque Jesus iria nascer de uma mulher que não conheceria nenhum homem. Mas não diz que o nome dele vai ser Jesus, mas referia-se a quem? A Jesus. Amém. Quando a Bíblia fala em Isaías que uma virgem conceberá, também não fala do nome de qual será o filho que vai nascer daquela virgem. Deu alguns títulos que diz que vai ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, será chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, mas mesmo assim não era o nome, eram apenas títulos que essa pessoa iria levar. Se você ler em Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 18, verso 15, deixa eu olhar aqui, Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, diz assim: Deuteronômio, esse aqui é Moisés que estava falando. Deuteronômio capítulo 18, verso 15 diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, Amém. de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Amém. A quem estava se referindo? A Jesus. Sim, meu Mas não menciona que o nome dele vai ser Jesus. Deus sempre escondia nomes das pessoas ou dos profetas que iriam vir. Por quê? Se Deus dissesse que o nome dele vai ser João, todo mundo que vai nascer, todo pai que vai nascer um filho vai querer dar o nome de João. E ele também pode vir se apresentar dizendo que eu sou aquele profeta, porque veja que está escrito aqui, e todo mundo teria facilidade de acreditar. Só que a palavra de Deus se acredita com fé. Amém. É preciso
fé para você crer a palavra de Deus. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, você não vê o nome, mas você crê. Amém. É assim que é a fé. Porque se você vê, por exemplo, se eu me disser que eu não estou aqui, vocês vão acreditar nisso? Porque vocês estão me vendo. Estão me vendo e me ouvindo. Então não tem como vocês, não vai precisar de fé para vocês acreditarem que eu estou aqui. Mas se eu disser que Jesus está aqui, mesmo não vendo a Jesus, mas nós cremos que Ele está aqui. Por que nós cremos? Porque Ele diz que onde 2 ou 3 pessoas se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, mesmo não vendo a Jesus, nós cremos que Ele está aqui. Então, precisa de fé para você crer que Jesus está aqui. Porque você não está vendo a Jesus, mas não precisa de fé para você crer que eu estou aqui, porque você está me vendo. Vou pegar, esse aí é o primeiro exemplo de Jesus. Se nós pegarmos o profeta João Batista, quando ele começou a pregar a palavra no Novo Testamento, porque ele fez a ligação entre o Velho e o Novo Testamento, mas ele já tinha sido profetizado muitos anos antes que ele viria para preparar o povo para receber a primeira vinda de Jesus. Amém. Mas não foi dito que o nome dele seria João. Verdade. Mas houve escrituras, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 40, Isaías diz assim, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Verso 3 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Quando João estava aqui na terra e começou a pregar, no Evangelho de João, capítulo 1, eu ia falar sobre essa mensagem, mas se Deus permitir, irei falar outra vez, quando eu voltar pela segunda vez. Amém. Mas hoje só vou dar uma pincelada para o irmão entender que quando Deus profetiza a vinda de um profeta ou de alguém, Deus não diz o nome da pessoa. Ele diz apenas as características, o trabalho, a missão daquela pessoa. Amém. Então, quando a pessoa começa a executar o trabalho que Deus disse que ele faria, as pessoas precisam ter fé para crer que a pessoa é essa aqui. Amém, Deus. Amém, Jesus. Então, João Batista, quando ele começou a pregar, dizendo para o povo: arrependei-vos, porque daqui a pouco vai vir o Messias. Aí a Bíblia diz assim, João capítulo 1, verso 19, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Eu estou lendo aqui no Novo Testamento, mas se você pegar os escritos do Velho Testamento, você não vai encontrar o nome de João. E até o momento em que João estava batizando, pregando, o nome dele ainda não estava escrito na Bíblia, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Verdade, Jesus. Então, as pessoas viram um homem pregando e vieram lhe perguntar: quem és tu? Verso 20, ele e confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Aquele profeta que em Deuteronômio Moisés disse: o Senhor Deus te suscitará um profeta. Eles esperavam esse profeta e não sabiam quem era. E eles perguntaram: és tu o profeta? E respondeu: não.
Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Em outras palavras, nos mostra o teu nome na Bíblia. Onde está escrito o teu nome? Verdade. Disse João, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Quer dizer, Isaías já tinha profetizado voz do que clama no deserto. Amém. Então, quando João veio, ou seja, quando aquela voz veio, começou a exercer o ministério dele, então nós descobrimos que o nome dele era João. Mas até então ninguém sabia quem era. Então, as pessoas tinham que crer que o que João estava dizendo era verdade. Amém. E porque depois o Messias apareceu. Glória a Deus. E João apresentou às pessoas o Messias. Então, em Malaquias capítulo 4, livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, é onde nós encontramos a promessa. Esse aqui é um estudo que nós vamos ver um desses dias. Malaquias capítulo 4, último livro do Velho Testamento, último capítulo do Velho Testamento, diz assim, no verso 5 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui Deus disse que vai enviar o profeta Elias. Nós no Velho Testamento já tivemos um profeta chamado Elias. Mas quando perguntaram para Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, por que dizem os escribas que é necessário que venha primeiro Elias? Então Jesus responde que Elias já veio. Ou seja, primeiro ele dá assim a resposta: Elias virá. Na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Amém. Amém. Ele para aí. Mas depois ele continua falando que, na verdade, Elias já veio e fizeram dele tudo o que quiseram. Referindo-se a quem? A João Batista. João Batista era chamado de Elias. Então, haveria um outro Elias que viria antes para restaurar todas as coisas. E esse Elias, nós cremos que esse ministério se cumpriu através do irmão Branham. Amém. Porque a mensagem que ele pregou nos levou de volta à fé dos apóstolos. Amém. Como diz aqui, ele converterá o coração dos... Olha, aqui a escritura fala duas coisas. Primeiro, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E quando você olha nas escrituras, essa primeira parte se cumpriu no ministério do profeta João. Mas João não levou o coração dos filhos a seus pais, porque aqueles pais que a Bíblia fala refere-se dos pais apostólicos, e os apóstolos vieram depois de João, e João também não restaurou todas as coisas. Então era preciso um outro profeta com o espírito de Elias. Amém. Para pregar uma mensagem que vai fazer com que a fé das pessoas que vão acreditar na mensagem seja igual à fé dos apóstolos. Amém. Por isso que nós cremos como os apóstolos criam. Amém. Por isso que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Por isso que nós cremos que Jesus Cristo é Deus feito carne. Amém. Jesus Cristo é a imagem do Amém. Deus invisível. Amém. Por isso que nós cremos que o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Porque não existe outro nome no céu e na terra através do qual as pessoas sejam salvas, Verdade. com a exceção do nome de Jesus. Amém. Mas se você ir visitar qualquer denominação, ou na sua maioria, se você pegar o batismo, por exemplo, eles batizam sem a revelação. Eu lhe expliquei lá na sua casa. Eles batizam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. Verdade. Porque eu sou pai, porque tenho um filho.
Eu sou marido porque tenho uma esposa, mas eu também sou filho porque tenho um pai, tenho uma mãe. Verdade. Mas o meu nome não é pai, não é marido, também não é filho, mas meu nome é Caleb. Amém. E Deus é pai, Deus é filho, Sim, meu Deus é Espírito Santo. Amém. Não são três pessoas distintas, é a mesma pessoa, porém que se manifesta em três formas diferentes, que executa três ofícios. Sim, meu Deus. Uma pessoa que estuda, se você pegar uma pessoa que estudou, vamos pegar uma pessoa que fez doutorado, ele vai ser doutor. Se ele fizer engenharia, ele vai ser engenheiro. Se ele fizer pedagogia, vai ser pedagogo. Mas é a mesma pessoa que vai desempenhar três funções. Amém. Não quer dizer que ele é três pessoas. Verdade. Ou três pessoas. Ele é um só. Porém, às vezes ele se manifesta como doutor. Quando tem uma operação para ele fazer, ele vai lá e faz a operação como doutor. Quando quer dar aula, ele não vai dar aula como doutor, mas como um pedagogo. Sim, meu Deus. E quando quer fazer um projeto, ele vai desempenhar a função de engenheiro. Então Deus também, Deus ele é pai. Glória a Deus. Mas como pai, ele não podia morrer. Era necessário ele nascer como um filho. Amém. Por isso que ele se fez carne no ventre de Maria e nasceu. Oh, E quando ele estava aqui na terra, não podia desempenhar outra função a não ser a função do filho. Verdade. Por isso que ele foi chamado Filho de Deus. Amém. Mas depois que ele desempenhou aquela função, terminou o seu trabalho de filho, derramou seu sangue Sim, e voltou, foi para o céu, glória a Deus. foi para o céu, Amém. ele voltou a tomar a forma que ele tinha lá no início. Amém. Se você pegar quando ele apareceu a Moisés, lá no deserto, na sarça ardente, Moisés viu a coluna de fogo. E Moisés perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: eu sou o que sou. Ou seja, escondeu o nome dele. Verdade. Mas se você pegar o apóstolo Paulo no Novo Testamento, depois que o nome de Deus já tinha sido manifestado através de Jesus, quando aquela coluna de fogo derrubou o apóstolo Paulo e a voz chamou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Oh, aleluia. E Saulo ficou perturbado, perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus que tu persegue. Então a mesma luz que apareceu para Moisés, que não disse o nome, quando apareceu a Paulo ou a Saulo, diz que ele era Jesus. Mas Jesus não era um corpo assim. Jesus já não tinha morrido, já não tinha subido, ele já não estava na terra, mas era a mesma pessoa que voltou naquela forma da coluna de fogo que ele tinha no princípio e apareceu a Saulo. Amém, Deus. Amém. Então, as escrituras não dizem os nomes específicos das pessoas, mas falam daquilo que essas pessoas serão. Amém. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Amém. Mas se, por exemplo, eu me colocar aqui como um evangelista, o evangelista ou o pregador está escrito dentro da palavra. Mas se você procurar o meu nome aqui no Novo Testamento, que teria um pregador lá em Londrina chamado Caleb, você não vai encontrar. Então, se você começar a procurar, onde está escrito o nome dessa pessoa? Se é assim, a gente não vai poder crer que os pastores também são de Deus, porque os nomes deles não estão na Bíblia. É verdade, Deus. Pura verdade, Jesus. Mas o papel que a pessoa está desempenhando, a palavra que ele está pregando, se é a verdade, creia naquilo. Amém. E dentro da Bíblia você vai encontrar nomes e nomes, até nome de falsos profetas estão na Bíblia. Verdade. Por exemplo, o nome de Balaão está na Bíblia, mas Balaão não era um servo de Deus. Então o fato da pessoa ter um nome na Bíblia também não significa que ele é de Deus. Sim. Satanás, o nome dele está na Bíblia, mas ele é de Deus? Não. Lúcifer, o nome dele está na Bíblia. Muito bem. Jezabel, o nome dela está na Bíblia. Verdade. Baal era um deus
estranho, um Deus pagão, mas o nome dele está na Bíblia. Então não quer dizer que porque o nome da pessoa está na Bíblia, ele é verdadeiro. Não quer dizer isso. Mas aquilo que a pessoa está fazendo é que vai provar aquilo que realmente é, se é verdadeiro ou falso. Acho que foi entendido. Ou ficou alguma dúvida? Ficou dúvida? Não, né? Obrigado. Então nós vamos entrar na nossa mensagem de hoje. Eu gostaria de falar sobre na hora mais sombria